Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia, pela Rede TV. Programa que tem na direção executiva o Dr. Arnold Duval de Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos com muita alegria o ministro Luiz Fux. Ministro, que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ministro que integra o Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2011 e também presidiu o Tribunal Eleitoral aqui do Brasil até agosto de 2018. Portanto, trabalhou com todos esses temas e nós vamos falar deles no que diz respeito às eleições. Mas eu queria começar essa conversa com o ministro Fux, perguntando, o ministro é nascido onde e como foi sua infância, ministro? Bom, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui do seu lado. Tivemos inúmeros momentos na Ordem dos Advogados, de sorte que eu me sinto exatamente na minha casa quando estou em sua companhia. Obrigado. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. Tive uma infância um pouco difícil, na medida em que meu pai era um imigrante exilado no Brasil, da perseguição nazista, era de origem romena, e de sorte que nós passamos aqueles momentos em que todo imigrante passa até se adaptar ao país onde ele acode. Posteriormente, eu estudei em colégio público, mas um colégio de excelência, que foi o Colégio Pedro II. Fiz a universidade pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e trabalhei primeiramente na Shell e depois fui para o Ministério Público Estadual. Ali fiquei durante praticamente 2 anos e meio, 3 anos, e resolvi fazer um novo concurso para a magistratura, onde então ingressei e fiz a carreira toda. Fui juiz de comarcas do interior, fui juiz da capital, depois passei para o Tribunal de Alçada, fui desembargador e, posteriormente, como desembargador, fui nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça pelo presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, e, posteriormente, depois de 11 anos do Superior Tribunal de Justiça, fui nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, agora a pergunta é sobre o músico. Correu na internet um vídeo do ministro tocando guitarra. Isso. Inclusive, acho que foi uma homenagem na posse do ministro Joaquim Barbosa. Isso. E cantando Tim Maia. Tim Maia. Como é que surge o músico Luiz Fux? Pois na nossa juventude nós sempre escolhemos assim um pendor na música, no esporte. E eu gostava muito de tocar violão. E aí, naquele movimento de faculdade, movimento jovem, nós criamos uma banda que chamávamos The Five Thunders, os 5 Trovões. E ali, então, nós cantávamos para as festas no bairro do Leblon, que depois me mudei para o Leblon. Cantávamos ali nas festas dos amigos do bairro, e também havia um bar na Bartolomeu Mito, que era o bar Dom Quixote, onde nós tocávamos toda sexta-feira à noite. E aí o tempo passa, a dedicação aos estudos supera a sua disponibilidade para a música, e eu então passei a usar, vamos dizer assim, a tocar guitarra muito esporadicamente, só nas festas dos amigos e de maneira solo. Houve um fato interessante nesse itinerário, que encontrei um velho parceiro da música antiga, que era o Michael Sullivan, que fazia dupla com o Massadas. E aí, então, reencontrei o Michael Sullivan e um dia, numa festa do gabinete do Supremo, eu levei ele para participar dessa festa. E ele, então, participou dessa festa e me fez uma proposta para nós continuarmos a tocar. Eu fui à casa dele, ele tem um belíssimo estúdio, e ali nós conseguimos compor 2 músicas. Uma delas, denominada Flor Mariana, que eu fiz em homenagem à minha filha para ser tocada no casamento dela. Essa foi tocada. Que legal. E fizemos uma outra música, que era uma música mais... também estilo de música de Tim Maia,
Lulu Santos, José Augusto, o rock pop brasileiro, né? Mas só que essa música surgiu quando eu já tinha de obedecer às liturgias do cargo, de sorte que ela nunca foi lançada. Ela é cantada na intimidade com os meus amigos. Que legal, ministro. Muito interessante. Agora, o ministro tem mais uma coisa também interessante, que é praticante de jiu-jitsu. Isso. Conte-nos um pouco sobre isso. Isso é Desde jovem? Não, isso é uma história interessante. Eu me casei e fui morar em Copacabana, não conhecia as ruas, enfim. E, certa feita, eu fui assaltado na praia antes de começar o meu dia a dia. Eu gostava de correr na praia antes de começar o meu dia. Com que e aí idade? Isso não, já com uns 25 anos. E aí, eu me casei com 26, aliás. E aí, na praia, dei uma corrida, depois voltei, deixei um relógio, o meu casaco na areia e fui mergulhar. Quando eu voltei, eu vi que tinha um grupo grande de rapazes e uma senhora, porque era muito cedo da manhã, um verão, umas 6, 7 horas da manhã, ela me indicou, olha, quem furtou o seu relógio foram aqueles rapazes. Era um número expressivo e, evidentemente, que se você tem mais ou menos uma noção de esporte, você não vai se dispor com um grupo de mais de 3, 4, 5 pessoas. Mas eu, então, cheguei à noite na faculdade e narrei o episódio para um aluno que estava, para os alunos em geral, e disse da impotência que nós nos encontramos diante desse fato que eu passara e da própria violência. Quando, então, um aluno se dispôs a ir comigo no local onde furtaram o relógio para recuperar. Mas a proposta era mais ou menos chamar uns outros amigos para nós recuperarmos o relógio, meio que mano militar. Eu, então, disse que, como na condição de promotor, eu não podia tomar aquele tipo de atitude. E ele me perguntou se eu gostava de praia, eu disse que sim. Então, eu falei, então, domingo, com a roupa de praia, nós vamos lá nos encontrar e vamos lá voltar ao local onde o senhor foi furtado, que aí vamos tentar verificar quem praticou o ilícito para poder te devolver o relógio. Aí, no domingo, você vai à praia de short, eles estavam de short, jogando vôlei na praia, e esse meu aluno chamou 2 amigos e falou, olha, esse aqui é meu amigo promotor que teve o relógio furtado, vamos até lá ver quem é que praticou isso, para ver se devolve o relógio dele. Aí nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, 2 desses amigos dele se mostraram muito valentes, disseram, olha, vocês nos conhecem, vocês sabem que vocês não podem ir com a gente e que o relógio do nosso colega tem que ser devolvido, porque senão vai ficar chato para vocês vão passar o constrangimento de levar uma surra. E aí, então, eles combinaram de ver quem fez para devolver o relógio. Mas o que mais me impressionou foi aquela manifestação de autossuficiência deles. E eu perguntei a esse meu aluno, poxa, mas eles chegaram em número de 2, tinham mais de 20 ali, e eles com aquela moral toda, como é que isso se explica? Ele falou, não, eles são praticantes de jiu-jitsu. Aí eu falei, não, eu fiz judô, mas jiu-jitsu eu não conheço. Ele falou, não, você vai conhecer, você vai gostar muito. Eu falei, não, agora eu quero fazer. Eu gostei desse gesto de valentia. E aí, então, eu comprei um kimono e fui praticar o jiu-jitsu com o professor Oswaldo Alves, que hoje é uma lenda viva. Conheci todos os grandes lutadores de jiu-jitsu, pratiquei jiu-jitsu até mais de 17 anos, pratico até hoje, mas pratiquei com intensidade na juventude, 17 anos, cheguei ao grau máximo, depois tem umas promoções que são por antiguidade, que eu também obtive uma delas, faltam 2, e hoje, para não esquecer as posições, uma vez por semana, eu dou aula de jiu-jitsu no imóvel, numa casa que eu aluguei, que tem um espaço para um tatame, e aí eu dou aula de jiu-jitsu para assessores, para seguranças, para não esquecer as posições. E para manter também a minha saúde em dia. O professor Oswaldo é conhecido internacionalmente, né? Ele foi um dos grandes difusores do jiu-jitsu no mundo. Hoje o professor Oswaldo Alves já está com uns 80 anos, eu encontrei com ele recentemente, ele está em Manaus,
onde há, assim, uma pleia de atletas de ponta. Ele é o orientador, praticamente, de todos eles, e é o mais velho professor de jiu-jitsu ainda em atividade. Ele participa de eventos internacionais, é um homem simples, um homem honesto, um homem modesto, mas é uma enciclopédia viva do jiu-jitsu. Sensacional a história. Agora vejo que dá para começar jiu-jitsu a partir dos 30 anos. Sem dúvida, o jiu-jitsu é um esporte que você pode praticar a vida inteira respeitando a sua estrutura músculo-esquelética, né? Porque o jiu-jitsu trabalha muito com alavancas, usa muito os ligamentos, força física um pouco, mas mais técnica e capacidade aeróbica, né? Então, isso você pode fazer a vida inteira. O professor Hélio Gracie faleceu com 92 anos e ainda dava aula de jiu-jitsu. O ministro Luiz Fux é uma das maiores autoridades, não só pelo cargo que ocupa, mas é um dos grandes ícones do direito brasileiro. E essa vocação para o direito, como surge? Sabe, Flávio, esse é um aspecto muito emocionante da minha vida. Porque o meu pai, como imigrante romeno, ele tinha dificuldade de concorrer a qualquer concurso público. Sim. Depois ele se naturalizou. E ele era técnico em contabilidade. Mas, num dado momento, para oferecer melhorias de condições para a família, ele resolveu fazer o curso de Direito. E isso era muito interessante porque ele nos engajava naquela, digamos assim, naquela nova empreitada dele. Então, era interessante porque ele fazia provas e ele deixava, quando chegava da faculdade, que ele estudava de noite, trabalhava o dia inteiro, ele deixava ao lado da mesinha de cabeceira dele uma ficha com as notas que ele tinha tirado. Então, a gente sempre conversava, olha, esse mês eu tirei tanto em processo civil, tanto em direito penal. Então, esse foi o grande motivador do meu ingresso no mundo jurídico. Agora, posteriormente, nós sabemos que pelo conhecimento enciclopédico que o curso de Direito oferece, eu simplesmente me apaixonei, e aí eu peço até desculpas pela falta de modéstia, mas eu tirei em primeiro lugar nos 5 anos de faculdade, e até hoje eu tenho um CR imbatível em todos os tempos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi aquela minha paixão, aquele meu amor que me levou a uma dedicação ímpar ao curso de Direito na faculdade e que me propiciou a ascender a algumas carreiras que me também viabilizaram constituir uma família, criar meus filhos e ter, acima de tudo, uma vida com dignidade. Qual o ano da sua formatura? Eu me formei em 1976. E logo em seguida começa a advogar. Então, na verdade, a minha vida na área do direito, da advocacia e das carreiras públicas, ela se deu da seguinte forma. No último ano da faculdade, eu tinha já um CR passível de ser aprovado. E, então, com esse CR, eu pude me inscrever num concurso para Shell Brasil S.A. Petróleo. Ela recrutava advogados experientes e trainees jurídicos. Era um concurso muito difícil, tinham 500 candidatos e apenas 2 vagas, uma para trainee e outra para advogado. Poxa. Eu consegui superar o fato de estar ainda em curso o último ano e pude me inscrever. Fiz o concurso, tive a felicidade de ser aprovado. E o que é interessante, Flávio, talvez até para transmitir aos jovens que vão assistir a trajetória da minha vida, que, na verdade, eu não me autoelogio, mas apenas procuro transmitir experiência para mostrar aos jovens que a maior capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Isso. E eu, então, esse concurso para a Shell foi um concurso interessante, porque você devia demonstrar não só a expertise na área jurídica, ter um bom currículo para o cargo que eu concorri, trainee jurídico, mas também ter uma visão empresarial que era importante para, digamos assim,
os objetivos do departamento pessoal da empresa. E aí houve uma prova, além da prova jurídica, que eu fui aprovado, a última prova era uma prova de aferição do seu tino comercial. E era uma prova interessante, porque era uma sala como essa, uma mesa em V, e nós colocávamos um avental com a letra do nosso sobrenome, fui candidato letra F, sobramos 6 candidatos para 2 vagas. E ao fundo havia uma mesa, uma banca examinadora coberta por um vidro que eles nos enxergavam, mas nós não os enxergávamos. E aí eu me lembro, isso você vai achar interessante, porque é um fato pitoresco, eu me recordo que fizeram uma pergunta, a sala era toda escura, e num dado momento um flash de luz abria sobre você, e eles faziam a pergunta. Aí abriu o flash de luz para o candidato letra D. Candidato letra D. A Shell está com problema com um comerciante em Vitória da Conquista. Não paga o aluguel, não tem pago o combustível fornecido. O que você faria? Aí o candidato letra D respondeu, bom, eu requereria a falência da empresa e com todos os consectários. Enfim, aí fez lá, discorreu sobre o que ele entendia de falências e concordatos na época. E, dada a palavra, candidato letra F, eu disse, bom, dependendo do potencial do cliente da Shell, eu conferiria a ele mais crédito para que ele pudesse pagar o débito e crescer mais ainda. E oferecer a ele alternativas para incremento do seu negócio, como abrir uma loja de conveniência, fazer uma propaganda mais massiva no centro da cidade e outras coisas que eu falei, tem tantos anos que eu não me lembro mais. Mas a verdade é que esse foi o meu diferencial. Eu consegui, mercê da aprovação na prova jurídica, despertar o interesse deles por essa sugestão comercial que eu dei na hora, digamos assim, já antevendo que esse era o objetivo da banca examinadora. É a presença de espírito. Exatamente. Eu me lembro de um fato, uma vez eu estava fazendo uma entrevista para contratar um estagiário e ele veio de camiseta, eu chefiava um jurídico de uma empresa. Ele veio de camiseta. E eu disse a ele, você veio de camiseta para uma entrevista sabendo que vai trabalhar de paletó e gravata? Ele diz, mas doutor, o jogador de futebol, quando é entrevistado, ele precisa vir de short, camiseta, chuteira e bola debaixo do braço ou a entrevista diz respeito a outra coisa? Eu falei, está contratado. Pelo menos para a defesa própria foi ótimo. Foi ótimo. É presença de espírito, como o ministro teve naquele momento. Sensacional. Nós estamos no programa Data Vênia. Eu vou pedir licença ao ministro, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos apresentando Data Vênia. Estamos retornando com o nosso programa Data Vênia e hoje recebendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que no bloco anterior contou-nos o início da sua trajetória, como começou a advogar. Ministro, gostava de advogar? Bom, a advocacia empresarial da Shell era uma advocacia contenciosa e, ao mesmo tempo, de pareceres. No início, ela foi uma advocacia contenciosa, que era exatamente a área em que atuava o meu pai. Eu comecei a trabalhar cedo como office boy, e aí, num dado momento, ele me levava para o fórum, para eu assistir um júri ou um julgamento. Então, eu achava muito interessante a advocacia contenciosa, mas a Shell, ela, na verdade, ela tinha uma advocacia preventiva e uma advocacia consultiva. Tá. E isso era interessante, porque te propiciava se dedicar aos estudos ali na elaboração de pareceres e de consulta. Mas a advocacia contenciosa foi a primeira aparição para mim sobre essa profissão. E eu achei interessantíssimo, porque aquela verve dos advogados, aquela bossa da combatividade do advogado, aquilo me encantava de forma muito impressionante. Tanto que, quando eu fui tomar posse como promotor de justiça, a minha primeira participação foi no Tribunal do Júri. E eu, como promotor, ficava admirando o advogado,
de defesa fazendo aquela sustentação oral brilhante, porque, primeiro, o que é muito peculiar, era uma comarca do interior, Trajano de Moraes, o advogado era gago e não gaguejava um só momento durante o júri, e ali se tratava de uma legítima defesa da honra, que hoje não tem mais o menor cabimento de sustentação, mas que ele conseguiu ali uma desqualificação do homicídio com essa alegação. Então, eu sempre tive muita admiração pela classe de advogados, até porque eu sou uma ilha rodeado de pessoas da advocacia. Meu pai era advogado, minhas irmãs são advogadas, meus filhos são advogados, um é advogado, a outra filha é desembargadora. Então, o direito é o ar que nós respiramos. Interessante que o ministro falou sobre este advogado que era gago, mas quando fazia a defesa não gaguejava. Não gaguejava. O Nelson Gonçalves, nós falamos de música, era assim. Ele era gago, mas quando cantava, jamais gaguejava. Isso é algo excepcional. Interessante. E também o ministro me fez lembrar de meu pai. Meu pai também me pegava pela mão, nós íamos ao fórum e ele me dizia sempre, isto aqui é a família forense. Advogados, juízes, promotores, todos unidos, né? Esse clima da família forense sempre foi muito presente nessa orientação de meu pai, que me parece o seu pai também lhe deu. Muito parecido. E você contou esse episódio do rapaz que foi fazer a prova de camiseta no escritório de advocacia. E meu pai, eu comecei a trabalhar muito cedo. Ele dizia o seguinte, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E ele dizia assim, ponha sempre um terno e uma gravata, que as pessoas vão te olhar diferente. Então, eu nunca me esqueço que um dia eu estava na fila do Ministério, fazendo uma fila enorme, e lá pelas tantas um senhor falou assim, você aí de terno, queira se aproximar, que eu queria falar com você, e me levou lá para dentro, estou vendo a sua seriedade, a sua ansiedade, deve estar cumprindo uma missão difícil, vamos entra aqui nessa sala que nós vamos ver qual é a questão que você veio fazer. E há também, Dorso, um fato interessante que eu pulei, mas que eu acho que é importante, porque isso marca a minha vida até hoje. Eu trabalhei na Shell. E você, com 22 anos, 23 anos, você não tem vício nenhum de profissão. Você está começando a sua vida. Você é uma pessoa que se adapta ao estilo profissional que ou o escritório ou a empresa quer. E eu, então, fui muito empenhado, com 15 dias assumi a diretoria jurídica da Bahia, fui para a Vitória da Conquista, Itabuna e Itapetininga. Quando eu voltei, eu consegui recuperar vários créditos, então o diretor da Shell me chamou e disse que eu iria para a Inglaterra, porque eles tinham um desejo de, digamos assim, me transformar num profissional para que um dia assumisse a presidência de uma das sucursais da Shell no exterior. E eu, então, cheguei em casa, meu pai foi meu pai com 21 anos, então chega uma idade que fica bem próximo, 22 com 42, 43. Sim. E disse a ele, pai, eu estou indo para a Inglaterra, porque a Shell vai me mandar para lá. E você veja o que é, um imigrante romeno, exilado de guerra, virou para mim, que nós chamamos, tudo que eu fazia, sem nenhuma imaturidade, era para agradar ele pela história de vida dele. E aí eu disse a ele, pai, eu estou indo para a Inglaterra. Aí ele disse para mim, não, você não vai, não. Eu falei, mas o senhor não acha isso fantástico? Nós não tínhamos nada e eu agora tenho um emprego com a Shell, passei no concurso, um salário maravilhoso, e você mandado para o exterior. Aí ele disse assim, não, você não vai pelo seguinte, você estudou em colégio público, você estudou em universidade pública, e esse país recebeu a nossa família exilada de guerra e nos deu todas as chances que nós aproveitamos até hoje. Então, você hoje vai devolver para o Brasil tudo o que o Brasil fez. Impressionante, ministro. Que beleza. Parabéns. O ministro nos emociona com essa história de seu pai. Parabéns. Ministro, o ingresso na magistratura, como aconteceu? O ingresso na magistratura, ele se deu exatamente porque, naquela oportunidade,
o Ministério Público não tinha a eminência constitucional que tem hoje, era o Ministério Público Estadual. E eu trabalhava numa comarca do interior, longínqua, e acumulava várias funções, e, infelizmente, o Ministério Público não tinha um ideário que nos fascinasse. Eu, então, resolvi fazer um concurso para a magistratura e também te confesso que era um desejo dos meus amigos, era uma vontade de todos, e eu tenho a impressão de que despertava em mim a vocação de poder decidir com humanidade, com justiça, com caridade, o destino das pessoas, enfim, de todas aquelas... do patrimônio moral e material das pessoas. E eu, então, me dediquei 2 meses, eu fiquei 2 meses estudando 10 horas por dia, e nos fins de semana umas 12 horas por dia, e fiz o concurso para a magistratura, e a banca era uma banca de muita excelência, porque tinha Barbosa Moreira, professor Herbert Chamum, Heleno Fragoso, uma banca de peso, professor Décio Criton, e eu, então, pelo meu empenho, consegui ser aprovado no concurso, assim, tive uma colocação expressiva, fui o primeiro colocado, e pude escolher a comarca, e logo fui trabalhar na comarca da capital, que é onde aparece o nosso trabalho para os advogados mais importantes. E com relação a esta missão, eu digo, é missão quase divina, de julgar o semelhante. Gosta de fazer isto, gosta desta atividade, e hoje no Supremo, o que representa para o ministro essa oportunidade que a vida lhe trouxe? Com sacrifício, com trabalho, não é sorte. Mas eu te diria o seguinte, um grande cientista político e jurista, que foi Piero Calamandrei, ele dizia que a magistratura era o mais alto apostolado que o homem poderia se dedicar nesse mundo de Deus, porque a justiça é a ponte, segundo ele dizia, por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. E o lado pessoal influi muito no lado pessoal. Eu fui criado num lar solidário. A minha avó era presidente do lar das crianças abandonadas, o meu avô era presidente do lar dos velhos desvalidos. Eles foram acolhidos pelo Brasil, mas exerceram essas funções humanitárias. Então, eu fui criado com valores morais e valores humanos muito expressivos. Na minha casa não havia preconceitos, na minha casa só se falava em amor, coração, respeito ao próximo, amor ao bem, à verdade e à justiça, e dedicação e disciplina. De sorte que a magistratura ela requer absolutamente tudo isso. E requer uma coisa muito importante também. Quando eu fiz o meu concurso, o meu discurso ao tomar posse como promotor de justiça, e isso é um dado muito interessante, que eu gostaria de transmitir para as mulheres, para elas se sentirem mais prestigiadas do que hoje já são. Eu, quando fiz o meu discurso, a minha mãe veio no meu ouvido, quando acabou o discurso, e disse: meu filho, o que eu mais aprecio em você é a sua independência. E um dia, me submetendo a uma sessão de psicanálise, terapia, com um grande mestre nessa área, formação anglo-saxônica, Luiz Alberto Pi, que hoje é uma figura conhecida, ele, numa obra denominada Olhar Acima do Horizonte, ele tem uma passagem que ele fala sobre exatamente a importância de pai e mãe, e ele diz o seguinte: o que uma mãe fala entra na cabeça de um filho e nunca mais sai. O que um pai fala, por vezes, entra e depois sai, mas o que a mãe fala fica para toda a vida. Então, essa fala da minha mãe no meu ouvido, aos 23 anos, dizendo que o que ela mais apreciava em mim era a minha independência, me serve até hoje. Porque eu acho que um país onde os juízes temem, essas decisões valerão tanto quanto valham esses homens. Então, para mim, o atributo mais importante, os dois atributos importantes do magistrado,
independência e sensibilidade. E como dizia a Carta de 7 Partidas, os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Muito bom. O ministro também trouxe uma grande contribuição para o Brasil no momento em que presidiu a comissão que elaborou o nosso novo Código de Processo Civil. Não é tarefa fácil, porque elaborar um projeto de lei para a mudança legislativa pontual é uma coisa, mas a alteração de um código complexo como o nosso Código de Processo Civil é uma tarefa gigantesca. Mas, efetivamente, mais uma vez, o ministro conseguiu o resultado pretendido, que foi a aprovação desse importante projeto. Eu pergunto, esse projeto do novo Código de Processo Civil, que está vigindo no Brasil, ele trouxe benefícios à cidadania? Dulce, o novo Código de Processo Civil, ele teve um compromisso que hoje é considerado um direito fundamental, que é o direito que todo cidadão tem de ver sua causa julgada num prazo razoável. Muito bem. Nós levamos em consideração não só o direito fundamental consagrado na Constituição, mas é um direito consagrado em todas as declarações fundamentais da pessoa humana. Tanto na Declaração da ONU, como na Declaração da África, de Madagascar, como na Declaração dos Povos Muçulmanos, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, em todos esses documentos transnacionais, há um dispositivo em que se assenta que um país que não presta uma justiça tempestiva é um país que tem uma justiça inacessível, porque nenhum cidadão pode esperar a consumação de um século para obter uma resposta judicial, sob pena de nutrir ele próprio o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. No que diz respeito aos mecanismos alternativos de solução de conflito, houve um avanço nesse sentido? Dulce, além da duração razoável, porque eu acredito que o Código, já com esses anos de implementação, vai demonstrar que o tempo de duração do processo se reduziu 50%, os meios alternativos de solução dos conflitos, eles vêm previstos no novo Código de Processo Civil. E, na verdade, já na velha escolástica germânica, se afirmava que a conciliação é a melhor forma de solução dos litígios na medida em que ela otimiza o relacionamento social. Agora, na modernidade hoje, nós temos uma nova escola de pensamento jurídico anglo-saxônica que começou em Chicago, através da matéria Law and Economics, e agora em Harvard, nos Estados Unidos em geral, mas principalmente em Harvard, que é a análise econômica do direito. E a análise econômica do direito processual, ela visa que o processo seja eficiente. E um dos meios de tornar o processo eficiente é exatamente os meios alternativos de solução do litígio, ainda que sejam judiciais. É por isso, por exemplo, que o Código preconiza que, ao despachar inicial, o juiz deve marcar uma conciliação. E, na própria audiência, também marcar outra conciliação. Agora, o que há de interessante, Dudu, é que essa análise econômica do direito, que é um tema novíssimo, ela trabalha com estatísticas, estratégias, teoria dos jogos, para as partes utilizarem estratégias para vencer a causa ou fazer a conciliação, e também ela trabalha com um dado interessantíssimo, se denomina de economia comportamental. Então, o professor Jonathan Mason, que é de Harvard, escreveu uma obra sobre Happiness and the Law, a felicidade e o direito. Então, diz ele, uma pessoa só se dispõe a fazer uma conciliação se ela sai da justiça com a sensação de justiça e de felicidade. Então, o acordo tem de transmitir esse sentimento para que as partes possam realmente chegar a um consenso. E veja como é que nós que estudamos no clássico, para fugir da matemática, hoje recaímos na economia. Então, o professor Steven Chavel dá o seguinte exemplo. Um autor pretende 100, só que ele pode obter 100 ou pode não obter nada. O réu pretende não pagar nada.
Então, o raciocínio que o professor Steven Chavel faz. O autor pretende 100, mas ele calcula, bom, pode ser que eu não receba 100, mas receba 70. Eu recebo 70, mas para receber 70 eu vou gastar 25 de despesas. No fundo, eu vou receber 45. Então, na verdade, se o máximo que o autor, o mínimo que o autor entende que deva receber corresponde ao máximo que o réu quer pagar, sai um acordo. Então, evidentemente que essa análise econômica hoje permite que você até suprima até o ingresso judiciário, se você, como advogado, tiver essa percepção e conversar com lealdade e boa-fé com o adversário, como ocorre no sistema anglo-saxônico, em que os advogados trocam provas para um demonstrar ao outro que tem mais razão do que o adversário imagina. Importantíssimo isso, especialmente na formação dos novos profissionais. As faculdades precisam ensinar isso. Hoje, nós inauguramos aqui em Brasília essa cadeira da análise econômica do direito na pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, e aí, como a minha origem é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu me vi compelido emocionalmente a também inaugurar na UERJ, que é a universidade, essa cadeira da análise econômica do direito. Ela tem, assim, visões novas sobre o direito. Quer dizer, nós já passamos por uma época do justnaturalismo, a época do positivismo, em que o justo estava na lei. E hoje nós temos essa escola de pensamento jurídico, que é uma escola que trabalha com elementos que não eram conhecidos da doutrina tradicional. Então, por exemplo, um dos instrumentos da análise econômica do direito é a força da jurisprudência, que eles denominam de capital jurídico. Então, eles dizem a jurisprudência, a força da jurisprudência, a força do precedente, em primeiro lugar, diminui o trabalho dos juízes, porque eles podem julgar de acordo com a jurisprudência liminarmente. Em segundo lugar, evita erros judiciários. Em terceiro lugar, transmite previsibilidade, porque já se sabe qual é, digamos assim, a percepção jurídica dos tribunais superiores só entrando na rede mundial de computadores. E evita o que eles chamam de demandas frívolas, aquelas aventuras judiciais ou ações de aborrecimento, porque as partes já sabem o final da linha, que é a força da jurisprudência. Só para te citar um exemplo, as 500 maiores corporações do mundo se instalaram numa cidade do Texas, em que a jurisprudência empresarial é sólida, de sorte que só 4% litigam em juízo. O resto, tudo é resolvido à luz da jurisprudência dominante. Daí a importância de nós termos hoje repercussão geral, recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência e uma teoria geral do precedente, segundo a qual a jurisprudência deve ser estável, mas não é um museu de princípios, pode mudar de acordo com os critérios legais, e, ao mesmo tempo, há uma hierarquia da jurisprudência. Ou seja, se a matéria é constitucional, deve-se respeitar a jurisprudência do Supremo. Se a matéria é infraconstitucional, respeita-se a jurisprudência do STJ. Se a matéria é local, respeita-se a jurisprudência do Tribunal Local. E se não há nenhuma jurisprudência, nenhum precedente, cabe ao juiz, à luz daquelas normas gerais de que o direito se aplica, tendo em vista os fins sociais a que ele se destina, a dignidade da pessoa humana, a moralidade administrativa, criar uma solução judicial que perpasse por esse tecido dos princípios constitucionais, porque hoje vivemos uma era em que não se pode só aplicar o direito sem levar em consideração esses princípios constitucionais que aproximam as decisões da ética e da legitimidade. Muito bem. Eu vou pedir um minutinho ao ministro e nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, porque quando voltarmos eu quero ouvir do ministro a questão das fake news e também da nossa Constituição, que comemoramos 30 anos a Constituição Cidadã e é o Supremo, o guardião da nossa Constituição. Não saia daí, fique conosco. Até já. Estamos apresentando Data Vênia. Voltamos com o nosso programa Data Vênia,
hoje recebendo o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Antes do intervalo, eu perguntava ao ministro sobre a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que neste ano comemora 30 anos. Eu acredito que o período mais longo de plenitude democrática. O ministro integra a mais alta Corte de Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Eu pergunto ao ministro, num balanço desses 30 anos, foi positivo para a democracia a nossa Constituição como ela está? Olha, eu entendo que a Constituição brasileira é uma das constituições mais avançadas do mundo. As mais recentes constituições são as constituições de Portugal e da Espanha, mas a Constituição brasileira, muito embora ela sofra crítica, no sentido de ser muito analítica, ela é fundada em princípios que são, assim, fundamentais para um Estado democrático de direito. Então, em primeiro lugar, nós temos os princípios que regem o Estado de Direito, o princípio da moralidade, na administração, na escolha dos representantes, o princípio fundante, que é o princípio da cidadania, da soberania popular, e princípios que gravitam em torno da pessoa humana. Hoje, a pessoa humana, pela Constituição Federal, ela ilumina o universo jurídico. Veja, Adolfo, que um dos princípios que representam e que fundam a República Democrática Brasileira, Federativa e Democrática Brasileira, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio da dignidade da pessoa humana, como nós sabemos, foi um princípio que surgiu depois de lutas e barricadas contra o nazifascismo. E a Constituição Federal, à luz desse princípio, tem resolvido questões extremamente sensíveis e exemplares para todo o mundo. Veja, por exemplo, que foi à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e consequentariamente, da vedação ao preconceito, que nós decidimos as ações afirmativas, deliberando a legitimidade de cotas para as pessoas que não tiveram oportunidade. Foi à luz do princípio da dignidade da pessoa humana que reconheceu-se a possibilidade de, numa casa onde nunca passou um padre, nunca passou um juiz, havia ali uma família, havia amor, havia uma família, e consagramos todos os direitos inerentes à união estável, equiparáveis ao casamento. E, num passo mais adiante, legitimou-se, por unanimidade, a união estável entre pessoas até mesmo do mesmo sexo, no momento em que nós assistíamos exemplos homofóbicos na rua, de homossexuais sendo agredidos, e o Supremo Tribunal Federal deu um exemplo maior de adoção do princípio da não discriminação, legitimando essas uniões homoafetivas, sempre com respeito à dignidade humana, o que significa dizer, há gerações que foram acostumadas homem versus mulher, e há uma geração mais moderna que foi acostumada com união afetiva, enfim, as pessoas não podem ser discriminadas por aquilo que elas são. E, na verdade, hoje, o mais importante é o ser e não o ter. Então, a Constituição, ela protege a dignidade de uma maneira absolutamente exemplar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de julgar um caso que eu entendo emblemático e que seja importante repassar para que as pessoas mais jovens que assistem esse programa, ou mesmo aqueles que têm interesse pelas decisões judiciais humanizadas, conheçam esse exemplo. Eu passei 11 anos no STJ, conforme você sabe, e eu recebi uma causa em que um delegado de polícia, para salvar a vida de um preso que se cortara com um copo, ele se contaminou com o sangue do preso e contraiu hepatite C. E ele, então, passou a gastar muito dinheiro com a compra de remédios dessa doença que, infelizmente, até então é incurável.
E, então, ele promoveu uma ação dizendo que caíra num estado de miserabilidade. Então, essa foi a causa petente que o advogado escolheu para dizer, olha, o meu cliente está em estado de miserabilidade porque salvou a vida de um preso que se cortara e estava gastando muito em remédios. Pois bem, esse homem peregrinou 10 anos pela justiça até o processo chegar no Superior Tribunal de Justiça. Quando o processo chegou, nós verificamos que todas as decisões judiciais eram no sentido de que a miserabilidade conceitual era aquela miserabilidade prevista na Lei de Assistência Judiciária Gratuita. Na verdade, não era essa a ideia que ele apontara na sua demanda. Ele dizia que as condições econômico-financeiras dele haviam modificado muitíssimo em razão dessa contaminação e da necessidade de cuidar da doença. Pois bem, o STJ, que na época sempre foi conhecido como Tribunal da Cidadania, entendeu que não seria justo, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, que uma pessoa que salvar a vida alheia tivesse a sua vida deixada à própria sorte. Então, nós fizemos uma interpretação do dispositivo infraconstitucional à luz da lente da Constituição, que tem como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E foi com esse fundamento que nós restabelecemos o status quo anterior econômico-financeiro desse delegado. Aí reside a beleza do direito, né? Que coisa. Mas, efetivamente, o ministro falou sobre democracia. E uma das bases do nosso sistema democrático são as eleições livres. O ministro presidiu o Tribunal Superior Eleitoral até agosto deste ano e enfrentou, num trabalho muito importante, a questão das fake news. Estas notícias falsas, muitas delas que impactaram, inclusive, a eleição do presidente Obama nos Estados Unidos e que disseminou por todo este mundo, podendo interferir ou impactar nas eleições. O ministro fez um trabalho importante sobre isso e eu perguntaria, as fake news trazem risco à própria democracia, ministro? Dulce, você foi muito feliz quando você afirmou que uma democracia ela pressupõe eleições livres. Agora, o que são eleições livres? São eleições livres de suborno, são eleições livres de corrupção, mas também são eleições livres de desinformação, porque o eleitor não pode depositar na urna um voto consciente, um voto livre, se ele não está informado das aptidões dos seus candidatos. E o que fazem as fake news? São notícias falsas, são notícias fraudulentas que derretem uma candidatura. Elas denigrem a imagem do adversário ao invés de revelar as aptidões do próprio candidato. Então, eu costumo dizer que uma fake news é uma notícia enganosa que causa um dano irreparável à candidatura alheia. Então, veja o seguinte, nos Estados Unidos, circulou a notícia de que a candidata Hillary Clinton ela era dona de uma rede de pizzaria através da qual se movimentava uma organização de pedofilia. Ora, uma notícia dessa, não checada, viralizada massivamente, prejudica fundamentalmente uma candidatura. E esse conteúdo negativo não pode ser, digamos assim, superado por uma suposta liberdade de expressão. Porque, num Estado democrático de direito, o que se exige é a verdade real, é a lisura informacional, é a moralidade do prélio eleitoral. Quer dizer, um pleito eleitoral que ele é movimentado por notícias falsas e pode gerar, inclusive, como resultado, a candidatura de quem promoveu notícia falsa contra outro candidato, efetivamente não pode ser aceita. E a Constituição Federal, além da moralidade, que é um princípio que rege as eleições, há um outro princípio importantíssimo que é afrontado pelas fake news, que é o princípio da igualdade de chances.
A partir do momento que você assaca uma série de falsidades contra o candidato, esse candidato já começa a ser visto de forma diferente pelo eleitorado, porque nós não podemos deixar de levar em consideração que o eleitorado é composto por seres humanos, e o ser humano prefere acreditar no falso do que no verdadeiro. Então, na verdade, isso desiguala as chances entre os candidatos através de uma manobra ardilosa. E eu fico a imaginar, por exemplo, que um candidato que é atacado através de fake news, num debate eleitoral, ele fica absolutamente nulificado no sentido de, digamos assim, expor as suas propostas, porque ele vai ficar se defendendo das notícias falsas que foram sacadas contra ele e não vai ter chance de dizer aquilo que ele pretende fazer enquanto candidato. Então, inclusive, o Código Eleitoral, no artigo 222, estabelece que se uma eleição for fruto de fake news, essa eleição pode ser anulada. Eu, se você me permite, só falar mais um pouco, eu fiz um trabalho intenso no Tribunal Superior Eleitoral, porque tutela legal não falta. Todos os crimes contra a honra estão previstos no Código Eleitoral. Mas nós fizemos parcerias, porque nas fake news não adianta reprimir, o importante é prevenir. Então, com relação às fake news, nós fizemos convênios, pactos, tratados de não proliferação de fake news com todos os partidos políticos. Fizemos acordos com a nossa imprensa profissional, que é a nossa fonte primária. A imprensa é importante, o jornalismo e a imprensa, digamos assim, oficiais, nacionais, jornais, rádio e televisão, são importantíssimos no combate à fake news. Foi o nosso primeiro parceiro. Depois nós verificamos que eles poderiam nos auxiliar através de propagandas massivas levadas à sociedade para criar uma nova cultura sobre as fake news. Porque o que ocorre? Uma notícia que é considerada uma notícia falsa, uma fake news, o perigo dessa notícia é que as pessoas não checam a notícia e elas automaticamente compartilham. Essa viralização é que é o grande perigo. E nós, então, fizemos vários acordos com marqueteiros, partidos políticos, plataformas digitais, todos se comprometendo a combater as fake news como parceiros do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje nós já verificamos que a cada notícia, eventualmente, diminuiu muitíssimo, eventualmente falsa, as plataformas retiram o conteúdo imediatamente, sem nenhuma violação da liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão consagrada para violar a democracia e a moralidade das eleições. Muito bem, ministro. Estamos quase terminando o nosso programa. Faltam alguns minutinhos e nós fazemos um tirando a beca, ou tirando a toga, um ping-pong. Eu queria lhe perguntar, qual o seu time do coração? O meu time do coração está no meu gabinete, bem demonstrado. Ao lado da bandeira do Brasil tem a bandeira do Fluminense, que eu sou tricolor honorário. Ministro, sabe cozinhar, ministra? Nada. Deixo isso por conta da minha mulher, que cozinha muito bem. Tem um livro de cabeceira que mereça registro? Não, eu sempre leio e gosto de reler o livro do Luiz Alberto Pio, Olhar Acima do Horizonte, porque são lições de um psicanalista sobre vários fatores da vida humana. Vai desde o medo da morte até o excesso de felicidade. Um sonho não realizado ainda. Olha, eu sou tão grato à vida que eu não tenho nem coragem de responder essa pergunta. Que beleza. Ministro, muito obrigado por sua presença. Foi um programa delicioso de fazer e eu espero que vocês também tenham gostado. Este é o Data Vênia pela Rede TV de televisão e, mais uma vez, estamos aqui, estaremos quinzenalmente com vocês tratando desses temas da nossa justiça. Muito obrigado, ministro. Fique conosco. Até a próxima. Um abraço a todos.